Amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos, meus queridos amigos e meus queridos irmãos. É com muita alegria que estamos mais uma vez aqui neste canal, juntos para louvarmos ao Senhor, adorarmos o Senhor e ter um encontro pessoal com Jesus Cristo, né? Que bom que você está aqui. Eu já vejo o nome de muitas pessoas aqui conosco nesta noite. Eu quero destacar então esses que já entraram aqui, já colocaram o seu nome, não é? O irmão Ted, o irmão Jorge Souza, irmão Jorge é o homem das mudas. A irmã Kátia Alves também, seja muito bem-vinda. A irmã Edith Souza, seja muito bem-vinda aí, os dois, né? A irmã Helena Marciano, a Andréia de Jesus e também a irmã Ruth, sejam todos muito bem-vindos, tá bem? Eu já queria pedir a você uma gentileza, que você compartilhe esta live. Eu tenho sempre pedido isso, tanto os que assistem aqui pelo YouTube, como aqueles que assistem também pelo Facebook. É muito simples, é só você apertar aí um botãozinho, tá? Direcionando, não é um botão físico, não, é um botão digital, mas é só você aí compartilhar apertando um botãozinho aí do painel aí, do Facebook aqui também, do YouTube, você já estará compartilhando essa live com seus amigos. Queridos, sempre tem alguém que aproveita aquilo que nós fazemos, as nossas mensagens, as mensagens do Senhor, tá bem? E é por isso que eu gostaria que você pudesse então aí fazer esse compartilhamento, ok? Compartilhe agora então, vamos fazer isso? Né? Você que está aí no YouTube, faça esse compartilhamento agora. Você que está aí, na verdade eu inverto, né? Imagina se eu tivesse que falar em 4, 5 plataformas, né? Mas você que está aí no Facebook, compartilhe esta live. Você que está aí no YouTube, compartilhe esta live. Chegando conosco aqui também, o irmão Antônio Medeira, o irmão Júnior Quevedo. O irmão Júnior é um apoiador tremendo nosso aqui. Muito obrigado, irmão Júnior, por sempre estar conosco, por sempre nos apoiar o nosso ministério e também o trabalho de Deus, né? Irmã Cláudia Borges conosco, o irmão José Eduardo de Santiago, né? Agora eu entendi a diferença entre José Eduardo Santiago e Eduardo Santiago Filho, viu? Eu sempre fazia uma confusãozinha aqui, mas ontem estive visitando o irmão Eduardo, e o irmão Eduardo, ele fez uma cirurgia e agora ele está passando pelo momento de recuperação. Então eu quero pedir a gentileza de vocês orarem também pelo irmão José Eduardo. Ele está nesse processo, às vezes o processo é um tanto lento, foi uma cirurgia também, talvez assim, um tanto complicada, mas eu gostaria que você, tanto aqui no Facebook como você aqui que está no YouTube, pudesse então orar pelo irmão Eduardo, tá bom? Eduardo Filho. A irmã André de Jesus está dizendo assim, olha, pastor, eu já compartilhei, ô maravilha, irmã Andréia não perde tempo aí, né? Que legal. Deixa eu ver, tem mais alguém que já compartilhou aqui a live pelo Facebook? Se você compartilhou aí, dá um joinha aí para que eu saiba que já foi para alguém, que alguém vai assistir então esta live. E às vezes o alcance das redes sociais é um negócio interessante, né? Porque muitas vezes pessoas que a gente nem conhece, né? Mas você coloca isso de maneira pública, então pessoas que a gente nem conhece, essas pessoas estão nos vendo e essas pessoas estão assistindo também nesse momento, né, desse culto especial. E claro, irmãos, que Deus trabalha no coração, né? Sempre Deus trabalha no coração dessas pessoas. Tá chegando mais gente aqui, tem gente que está assistindo. Eu não sei como é que faz isso, porque a irmã Andréia e o irmão Quevedo estão dizendo que eles estão assistindo pelo YouTube e pelo Facebook. Como é que faz isso? Eu acho que fica um olho para cada lado. Se bem que nem o Quevedo nem a Andréia são vesgos, né? Mas eu acho que fica um olho para um lado, um olho para o outro, e eles dão um jeito de assistir aqui, então, as duas apresentações aqui, as duas plataformas, né? Algumas pessoas estão dizendo assim, colocando joinha ali,
colocando joinha aqui também, que já então conseguiram fazer esse compartilhamento. Tô vendo aqui o irmão Josafá. Irmão Josafá, que alegria você tá com a gente, irmão Josafá. O irmão Josafá ficou conosco um período aqui no Facebook, em Sorocaba, depois ele teve que se mudar, mas diz ele que em algum momento ele quer retornar a Sorocaba. Então, nós com muita alegria, sem dúvida nenhuma, quando você retornar, sem dúvida nenhuma, nós vamos recebê-lo com carinho, tá bom? Um grande abraço, irmão Josafá. Um grande abraço também à esposa e aos filhos aí. Conosco também aqui o irmão Erivelton, ok? Irmão Erivelton de Matos, muito bem-vindo. E a irmã Fernanda Oliveira também. Claudevan, não precisa nem falar, né? Claudevan, ele é um apoiador tremendo nosso também, está sempre conosco aqui. Seja muito bem-vindo. Chegando ali também o irmão Edmilson Fogaça, chegando também o irmão Valdomiro Madalena, e tem até um Milagre Machado, que eu não sei quem é. É o milagre de jogar o machado no riacho, o machado flutuar, é isso? Então, deve ser aqui quem então? Quem foi o profeta que fez isso, não é? Foi Elias, não foi? Elias que jogou o machado nas águas e o machado feito de ferro, ele flutuou. Deve ser o irmão Elias então ali. O irmão Elcio de Freitas também conosco, seja muito bem-vindo, irmão Elcio. O irmão Elcio hoje ficou devendo de novo, ficamos esperando ele. Fizemos hoje uma pedalada, irmãos, ali no Seven Bikers de 40 quilômetros, e alguns que moram no Éden fizeram uma pedalada de 70 quilômetros. Olha que coisa boa hoje, né? As pernas voltam que parece que você levou uma surra, mas tem sido muito legal. Eu quero convidar você a participar desse ministério. Não é um ministério apenas de pedalar, mas é um ministério de compartilhar a palavra de Deus com aqueles que também, de repente, aí precisam ouvir a palavra. Chegando mais gente aqui pelo Facebook, a irmã Camila está conosco. Seja muito bem-vinda, irmã Camila. Irmã Camila, faz um tempinho já também que a gente não se vê, né, irmã Camila? A Ginalda também. A irmã Ginalda, agora que eu estou vendo aqui. Muito bom. Seja muito bem-vinda, irmã Ginalda, lá de Itapeva. Irmã Josiane Bueno, também de Itapeva. Tia Josi, mais conhecida como Tia Josi. Mulher guerreira demais, viu? Não sei se ainda está solteira. Se tiver solteira e tiver algum homem solteiro aqui, aproveite o contato aí, ó. Irmã Josiane Bueno. Não sei se está solteira ainda. Se tiver solteira, dá um joia aí, Josiane, para que a gente saiba aí, tá bom? Deixa eu ver aqui quem vai chegando. A Isabela Rocha chegando. Que legal, Isabela. A Isabela, ela entra no Zoom e ela fica quietinha lá, ela não abre a câmera e tal, mas eu tenho observado que a Isabela está sempre conosco também. Irmã Hélia, querida. Irmã Hélia, Deus te abençoe, irmã Hélia. Muito boa noite, né? O Orlando também parece que está junto com ela, né? Irmão Geraldo Dias, o Alessandro Retameiro conosco também, o homem dos pins, o homem das coleções. Se você precisar saber de qualquer coisa de moeda, de notinha antiga, nota de dinheiro antiga, desbravadores, qualquer coisa, esse é o homem certo. Pergunte para ele, viu? Irmã Clotilde Santos, seja muito bem-vindo. E a irmã André dizendo que compartilhou a nossa live aí. Se você não compartilhou, faça isso agora. Se você que está aqui no YouTube também não compartilhou, faça isso agora, tá bem? Para que a gente tenha muitas pessoas assistindo. E graças a Deus, as nossas lives têm tido assim um alcance muito legal, né? Mas eu gostaria que as lives tivessem um alcance com pessoas próximas a gente, né? Às vezes são pessoas mais distantes, não é que não há problema nenhum nisso. Qualquer pessoa em qualquer lugar pode assistir e a gente fica feliz com isso. Mas quando são pessoas próximas a gente tem a oportunidade de trabalhar melhor com elas, de saber quem são essas pessoas, né? Tá chegando aqui também o irmão José Eduardo. O nome dele é um nome meio difícil, Eumadian, deve ser isso, né? O irmão José Eduardo fez a primeira pedalada dele hoje, de 40 km. Eu acho que as pernas devem estar aí bem doidinhas, né, irmão José? E a irmã Edicleia conosco aqui também, o Sebastião Carlos, a irmã Simone. Olha quanta gente conosco nessa noite, que alegria, viu?
fico muito feliz de ver assim um grupo tão, assim, eu diria expressivo, né? Assistindo as lives e ouvindo a palavra de Deus. Que bom que você está aqui. Hoje o tema nosso é o tema de honra ao mérito. Você vai ver o que a Bíblia fala a respeito desse tema. Honra ao mérito. E sem dúvida nenhuma que será uma grande bênção para nós, porque a palavra de Deus é uma grande bênção. A palavra de Deus é sempre uma bênção na nossa vida. Irmão Alexandre também chegando aqui. Às vezes eu demoro um pouco tempo para falar aqui das pessoas que estão conosco, né? Mas hoje eu estou levando um pouco de tempo a mais porque tem muita gente chegando. Que alegria, viu? Que bênção mesmo ver esses irmãos. E quando a gente compartilha, tem mais gente que vai se chegando, né? A irmã Eneide chegando agora. O irmão Paulo Sérgio Bonfim também. Que bom, irmão Paulo. Seja muito bem-vindo conosco, tá? E a irmã Maria Campelo dizendo aqui, pastor, eu também compartilhei a live. Que bom. Alexandre Martins, você já compartilhou a live aí? Como é que tá a sua perna aí? Tá tudo bem? O irmão Alexandre foi outro também que foi com a gente hoje. Fomos em 5 pessoas, todos com máscara, tudo direitinho, e fizemos essa pedalada aí de 40 km, foi uma delícia, viu? Eu acho que nós vamos demorar uns dias para a gente se recuperar, mas foi muito legal. Se você tem o desejo, se você tem uma bicicleta, você gosta de andar de bicicleta e tem o desejo, de repente, participar desse ministério, né? Então, do Seven Bikers, você pode entrar nesse ministério, está aberto para qualquer pessoa, tá bom? Você pode participar disso, não tem custo nenhum, né? A não ser que você queira comprar alguma coisa do uniforme, que faz parte do uniforme, mas com certeza assim tem sido muito positivo para a nossa saúde e porque a gente tem tido contato com pessoas aí também que não fazem parte da nossa fé, mas que são pessoas extraordinárias. Chegando então também o irmão Eduardo Filho. Eu tinha falado do José Eduardo, agora estou falando do Eduardo Filho. Tenho orado por ti, meu irmão. Deus te abençoe, tá bom? Aí na sua recuperação dessa cirurgia que você fez. E a irmã Laurisa Queiroz também chegando conosco. Ok, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou convidar você então para cantarmos aqui nesta noite. O cântico que nós vamos cantar é o cântico que costumeiramente cantamos, tá? Lembrando que as pessoas aqui do Facebook, elas não assistem a imagem, mas elas podem ouvir o som através aqui do notebook, né? Então, vocês aí do Face ouvirão, tá bom? A música. E vocês aí do YouTube ouvirão e também verão aí a letra e também aí as imagens que aparecem, né? Vamos cantar juntos então? Maranata, que o Senhor logo venha, não é isso? Eu digo Maranata e você responde o que aí do outro lado? O Senhor logo vem. Amém. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Canta, Rebeca, cante junto conosco aqui. Rebeca Ribeiro Matos, bem-vinda, Rebeca. Tu és digno de louvor. Agora em uma única voz, só em ti confio. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Ligar a sua televisão e acompanhar. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti
vem Jesus, É o desejo do seu coração. Cantem. vem Senhor Jesus, Tendo essa certeza vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia, só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Que o Senhor Jesus reine no nosso coração. Deus seja exaltado. Quero convidar você para juntos nós fecharmos os nossos olhos e orarmos então ao Senhor nessa hora. Querido bondoso Deus, que alegria, Senhor, é poder estar na sua presença. Que alegria ter a certeza que não é de um quarto, de um apartamento, onde oramos e talvez a mensagem não chegue até o teu trono de graça. Nós não temos dúvida, porque ela vai chegar. Ela está chegando no seu trono de graça. Os teus filhos estão cada um na sua casa. Não temos tido a oportunidade de ir à igreja, mas o Senhor ouve de qualquer lugar que estivermos. Se estamos deitados, alguém pode estar nesse momento talvez deitado. Se estamos assentados no sofá, ou mesmo no escritório, numa cadeira, numa sala assentados, ou mesmo fora de casa, enfim, Senhor Deus, dentro do carro, não importa onde estamos. O que importa é ter a certeza que o Senhor nos ouve, que o Senhor aceita a nossa oração nesta hora e está conosco. Por favor, ó Pai, que a Tua palavra ela fale mais uma vez, de maneira viva para nós. Nós queremos ouvir o Senhor falando conosco. Muitas lutas temos enfrentado, mas assim como acabamos de cantar, nós confiamos no Senhor e nós vamos seguir em frente pela Tua graça, pela Tua bondade e pela Tua misericórdia. Ó Pai, conduza-nos no estudo da Sua palavra nesta noite. No nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você que é jovem ou você que se considera jovem, tá bem? Você pode fazer parte de um ministério também chamado Missão Caleb. Hoje é o último dia para inscrições aí daqueles que querem participar do Missão Caleb edição 2020. Portanto, você pode procurar o seu diretor jovem, você pode procurar também aí, quem sabe, o regional, ou então o distrital jovem, que é o Feira aqui no caso, e pode, quem sabe, pedir a ele para que você faça parte desse ministério no ano de 2020. Nós não sabemos exatamente como é que vai ser, não é? O pastor Péricles, eu creio que deve estar assim com algumas dúvidas também,
em virtude, claro, da situação que estamos vivendo, da pandemia, mas eu creio que de alguma forma nós vamos trabalhar para Jesus. E você, jovem, que quem sabe tem esse desejo de dar a sua contribuição nesse ano, né, no ano de 2020, você pode procurar então o seu diretor jovem, você pode procurar então a pessoa responsável pelo Ministério Jovem na sua igreja e pedir para fazer parte então deste ministério chamado Missão Caleb. Deus te abençoe para que realmente você se sinta tocado, que você se sinta feliz em poder participar, ok? Eu creio que nós estamos assim, irmãos, no momento que aguardando o retorno para as igrejas locais, né? As autoridades, elas dizem de um pico ali da pandemia, que depois vai começar a diminuir e tal, né? E a gente tem visto um número crescente. Hoje o número foi menor, foi um pouco mais de 900 mortes registradas, mas porque hoje tem subnotificação, hoje, infelizmente, né, não se consegue fazer as comunicações. Mas eu creio que não está diminuindo. Eu creio realmente que não temos, nesse momento, a diminuição então aí do nível de contaminados e das pessoas que infelizmente estão descendo a sepultura. Mas estamos aguardando um retorno para a igreja, né? Eu espero que estejamos em algum tempo, não sei quanto, mas em pouco tempo, que possamos ainda ter momentos de muita alegria na casa do Senhor, né? E eu espero que você esteja assim, como eu, aguardando com ansiedade esse momento. O momento de nos reencontrarmos novamente, reencontrarmos nossos irmãos, nossos queridos amigos, e podermos juntos ali adorar ao Senhor. Que esse seja realmente o seu desejo, né? Mas eu creio que esse é um momento que, infelizmente, alguns estão se apostatando da fé. Algumas pessoas que talvez tenham uma falsa fé, Essas pessoas às vezes vão à igreja porque tem um grupo social, porque tem um grupo de amigos, porque se sente bem talvez ali com esses amigos, não é? Mas muitos não vão à igreja pelo motivo verdadeiro, porque querem ter um encontro com Jesus, porque querem passar tempo na presença de Jesus e, por consequência, estar junto com pessoas que têm o mesmo propósito, né? Mas eu creio, irmãos, que alguns, infelizmente, vão se apostatar da fé. Algumas pessoas, em virtude desse período, né, da ausência na igreja, talvez o coração esteja se esfriando, a alegria de pertencer a essa família de Deus, talvez em alguns isso esteja esfriando. Mas eu gostaria de fazer aqui um apelo a você. Querido, não permita que uma pandemia tire você da igreja. Não permita que uma pandemia dissolva a sua fé, destrua a sua fé. Não permita. Porque eu creio que esse é somente o princípio das dores, né? Vamos viver muitas coisas nessa terra ainda, muitos chacoalhões ainda nessa terra. Vamos viver muitas circunstâncias para provar a nossa fé. E eu creio que ainda não é a maior das provas o que estamos vivendo. E é por isso que eu gostaria que você assumisse um compromisso com Deus, de você de fato não permitir que a tua fé ela seja abalada em virtude dessa pandemia, tá bom? Ore a Deus, peça a Deus que conserve a sua fé viva, que a sua fé ela permaneça realmente viva nesse momento, enquanto muitas pessoas talvez, infelizmente, não estão vivendo essa realidade. Mas, queridos, é claro que o tema hoje é a continuidade daqueles temas que estávamos fazendo, os encontros com Jesus, e nós vamos dar sequência hoje. Hoje nós não vamos ter a história para as crianças. A minha esposa, que faz parte da produção, né? Ela pediu folga hoje, em virtude de que estamos recebendo aqui o meu pai, minha mãe estão conosco aqui, o meu irmão está conosco também, e aí ela pediu para ficar ali então com a família e pediu folga hoje, tá? Mas no próximo domingo retomaremos, no próximo domingo estaremos juntos aqui e a Aline vai contar então a história para crianças, ok?
Deus nos abençoe. Eu quero fazer uma oração novamente, bem curtinha, mas uma oração para que a gente se concentre no estudo da palavra de Deus. Querido Deus, a sua palavra será aberta nesta noite mais uma vez. Não importa se estamos na igreja, não importa se estamos em casa, o fato é que ao ouvir a palavra de Deus, nós podemos ter a nossa fé alicerçada, a nossa fé reforçada. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Portanto, Senhor, que a tua bênção esteja sobre nós, que possamos realmente ter momentos especiais com o Senhor nesta noite. No nome de Cristo Jesus, amém. Eu vou tentar colocar aqui o fone de ouvidos. Se houver algum problema aqui na transmissão do áudio, aqui no YouTube, vocês me avisam, tá? Mas o fone de ouvido ele vai dar uma qualidade melhor aqui da transmissão do áudio, tá bom? Então, por gentileza, me ajudem aí, me dizendo como é que está a transmissão do áudio, tá bem? Eu vou colocar aqui, dando um ok. Vocês vão me ajudando aí, tá tudo ok aí, o áudio? O áudio aqui no YouTube, tá beleza? Dá um joinha aí, sei lá, dá um sim aí pra mim aí, para que eu tenha esse retorno aqui, né? O texto que nós vamos então aqui estudar nesta noite é o texto de Mateus, no capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Eu convido você então, você está com a sua Bíblia aí? Se você não estiver, dá uma corridinha onde ela está, no seu quarto, na tua sala, na sua biblioteca, ok? E aí então traz a Bíblia para você ler com a gente aqui, tá? Quantos estão com a Bíblia aí? Dá um joinha aí para mim saber aí no Facebook. Quantos já estão com a Bíblia em mãos aí? E aqui, quantos já estão também aqui então com a sua Bíblia aqui pelo YouTube? Deixa eu ver aqui se melhora um pouco a questão do áudio aqui com os irmãos, né? Então o pessoal estava falando que estava meio baixo. Melhorou agora? Melhorou? Tá melhor agora o áudio aqui? Muito bem. Então vamos avançar aqui e vamos estudar o texto então aqui, ok? O texto é o de Mateus, capítulo 20. O pessoal está me dizendo aqui que parece que melhorou. O áudio aqui do YouTube melhorou, né? Se ainda estiver baixo, vocês me avisem, tá bom? Porque aqui eu vou dando uma regulada no áudio aqui, para que a gente consiga ter realmente aqui uma boa qualidade de som e vocês consigam me ouvir bem aqui, ok? Qualquer coisa, me avisem aí. Vocês podem colocar também aqui pelo Facebook, para me ajudar aqui a saber se o áudio está legal. Vamos lá. Mateus capítulo 20, eu vou ler aqui a partir do verso 17. Um encontro especial que Jesus teve com uma mãe. As mães estão sempre preocupadas com os seus filhos, né? As mães sempre querem o melhor para os seus filhos, não tenha dúvida disso. E alguém foi falar com Jesus, foi conversar com Jesus e fez um pedido especial para Jesus. Vamos ver aqui. Quando estavam para subir a Jerusalém, ele chamou à parte os 12 discípulos. E enquanto caminhavam, lhes disse: Vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte. E Jesus já estava prevendo, já estava predizendo então o seu martírio, né, o que iria acontecer brevemente. E o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado. No terceiro dia ele ressurgirá. Olha a certeza que Jesus Cristo tinha das coisas, né? Jesus Cristo era Deus, claro, tinha a sua natureza divina, mas Jesus tinha o seu lado humano também, tinha essa natureza humana também. E de repente ele poderia não ter tanta certeza assim no seu coração, mas se tem uma coisa que nunca passou pelo coração de Jesus, é a questão de dúvida. É a questão de que o Senhor, Deus Pai, cumpriria todos os propósitos para a vida de Jesus Cristo. O verso 20 diz assim, olha, leia comigo aí, continue lendo aí.
Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu com os seus filhos e, adorando, fez-lhe um pedido. Queridos, essa aproximação foi uma aproximação estratégica, na verdade. E foi uma adoração também estratégica. Eu vou dizer o porquê. Eu creio que Jesus Cristo já estava lendo o coração dessas pessoas. Jesus já conseguia ler o que é que aquela mulher ia falar. A mãe de Tiago e a mãe de João, o que elas iam pedir? Jesus já sabia. Jesus podia ler os pensamentos dessa mulher. E quando eles se prostraram, a Bíblia não diz exatamente isso, né? Mas adoração tinha esse sentido de prostração também, né? Estar prostrado diante de alguém que eles consideravam importantes. E quando eu vejo, por exemplo, aqui, esta mulher se prostrando, quem sabe, essa mulher adorando o Senhor, e ali Tiago e João também, quem sabe, fazendo o mesmo, eu fico imaginando que Jesus Cristo, ao ler a mente dessas pessoas, Jesus Cristo poderia ter simplesmente desprezado esse ato de adoração. Jesus, ele sabe quando nós adoramos a Ele de espírito do coração, de inteireza de coração. Isso quer dizer também que Jesus Cristo, ele sabe, Deus nos conhece, a ponto de saber quando a gente vai para a igreja e nós temos intenções equivocadas ao estar na igreja. Por que a gente vai na igreja? Você já parou para pensar nisso? Quais são as razões reais pela qual nós vamos à igreja ou nós devemos ir à igreja? Aliás, este é um assunto assim bastante difícil em nosso meio. Porque nós temos visto igrejas esvaziadas. Quando a gente vai à igreja, por exemplo, num domingo, quando a gente vai à igreja, por exemplo, numa quarta-feira, nós vemos pouquíssimas pessoas lá. Nós estamos nos tornando adventistas no sétimo dia. Não adventistas em todos os dias da semana, mas nos tornamos adventistas no sétimo dia. E vamos à igreja, talvez em virtude desse conceito, nós vamos à igreja no sábado. E muitos vão à igreja quando ainda está já terminando a escola sabatina. Porque de repente não querem se comprometer ali de estar numa classe assentado com mais alunos ali da escola sabatina e de repente ser questionado de algum ponto, de alguma coisa da lição, do estudo da lição da semana. E aí muitos vão à igreja somente quando já terminou a escola sabatina, vão ali como meros espectadores, como pessoas que só querem assistir a alguma coisa. E queridos, eu fico pensando que Deus conhece as razões reais pelas quais nós vamos à igreja. Se o nosso espírito é um espírito de gratidão, se o nosso espírito é um espírito de adoração, é um espírito verdadeiro de estar dentro da casa de Deus, ou se de repente, meramente a gente vai à igreja para nos encontrarmos com outros seres humanos, com outras pessoas, com amigos. Deus sabe as razões, Deus sabe a realidade do nosso coração. Ele sabe o que é que a gente vai fazer na igreja. Ele sabe o que é que a gente vai fazer quando a gente se aproxima dele. E apesar de às vezes termos os nossos motivos equivocados, motivos errados, ele não rechaça a nossa presença. Sabe por quê? Porque Deus ama muito você. Porque Deus me ama muito. E mesmo com o coração manchado, mesmo com as intenções equivocadas, as intenções erradas, o Senhor continua nos amando e nos aceitando e não nos dispensa, não nos rechaça, não nos manda embora, não nos despreza em virtude, às vezes, de um coração pecaminoso. Queridos, agora, um fato interessante aqui é o que aconteceu com essa aproximação. Eles adoraram a Jesus, mas foi uma adoração estratégica, não foi uma adoração do coração realmente,
E o que me comprova que o que estou dizendo é verdade é o verso seguinte, quando o verso diz assim, olha, perguntou Jesus então, o que vocês querem? E Jesus já sabia. Jesus já sabia o que estava por detrás daquela aproximação. E aí então Jesus diz assim, disse a mulher, melhor dizendo, concede que estes meus dois filhos, Tiago e João, um se assente à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Perceba, ela já tinha um pensamento muito claro aqui que o Senhor estabeleceria um reino. E a ideia dessa mulher é claro que o reino seria terrestre. Portanto, Jesus Cristo seria um rei. E ao pedir para que Jesus colocasse então ali um à direita e um outro à esquerda, simplesmente ela estava dizendo assim: você será o rei, mas eu gostaria muito que os meus filhos fossem os príncipes. Eles fossem pessoas importantes no reino. As pessoas, quando se assentavam na mesa para comer junto com alguém muito importante, com o rei ou com o governador ou quem quer que seja, estas pessoas, as mais importantes ali convidados, um se assentava à direita e outro se assentava à esquerda. Foi um pedido assim, talvez ingênuo. Eu acredito que esta mãe estava apenas fazendo um pedido a Jesus de alguma coisa que ela tinha no seu coração o desejo de ver os seus filhos bem. Pedido de uma mãe, mas um pedido de ingenuidade, não é? Porque ela não sabia o que ela estava pedindo. De verdade, ela não sabia o que ela estava pedindo. Agora, nesse ponto aqui, quando Jesus Cristo ouve essas palavras, o que eu fiquei imaginando é a decepção de Jesus Cristo em relação a esse pedido. Jesus Cristo já estava anunciando a sua morte, portanto, já fazia algum tempo, não sei exatamente quanto tempo que Jesus já estava junto ali com esses homens, né? Mas já fazia algum tempo porque ele já estava prenunciando a sua morte. Estava chegando próximo já do momento da sua entrega, da sua crucifixão. Sabe o que eu fiquei pensando? A pior coisa para um professor é quando o professor ensina e ninguém aprende nada. A pior coisa para um professor. Eu já dei aulas. E eu dei aulas, inclusive, de ensino religioso. Se tem uma coisa que, de repente, as crianças, numa escola, elas assim... A maior parte das crianças tem dificuldade, é uma aula de ensino religioso. A grande maioria não tem muito interesse em ensino religioso. Porque o fato é que a maior parte delas já tem, quem sabe, a sua própria fé, o seu próprio pensamento, a sua maneira de enxergar a Cristo Jesus e tal, não é? Mas o que a gente ensina nas aulas de ensino religioso são valores. São coisas assim para a vida. A gente não fica ensinando doutrina. A gente não fica ensinando coisas para que as pessoas, para que aqueles alunos, de repente, eles tomem uma posição do nosso lado. Mas o que a gente ensina são valores, baseados na palavra de Deus, baseados nos princípios bíblicos. E como é difícil, por exemplo, quando um professor está falando para um aluno assim, olha, queridos, a nossa linguagem é uma linguagem que ou nós exaltamos o nome de Deus da maneira como nós falamos, ou então nós envergonhamos o nome de Deus. Quando falamos palavrões, falamos palavras de baixo calão, quando nós nos referimos de maneira bruta com as pessoas, quando maltratamos as pessoas. E aí, em seguida, você vê, após o término de uma aula, você vê um aluno falando exatamente os palavrões que você disse que não seria legal ela falar. Como é difícil para um professor, por exemplo, falar sobre bullying, conversar com os alunos sobre bullying, e dizer dos malefícios que isso traz no convívio social ali com seus coleguinhas. E de repente, pouquíssimo tempo depois de um término de aula, você vê os alunos se tratando mal, humilhando umas às outras. A pior coisa para um professor
é quando realmente os alunos não aprendem. Não dão indícios de que estão aprendendo. E, queridos, esse era o indício que Jesus estava recebendo naquele momento. Eu imagino a decepção no coração de Jesus ao ver que havia preocupação. E na verdade, se João e Tiago eles não tivessem essa preocupação, se eles não concordassem, eles teriam, quem sabe, repreendido a mãe, dizendo: mãe, o que você está falando? Não é esse o nosso objetivo, não é isso que queremos. Mas eles estavam próximos, eles ouviram a mãe falando a respeito disso e simplesmente concordaram. Não disseram nada em relação a isso, não houve reprovação da parte deles. Eu acho que no coração de Jesus ele deve ter pensado assim: puxa vida, quanto tempo eu falando para esse povo que o nosso objetivo é servir. Lavei o pé dessas pessoas. Era um servo que deveria lavar os pés. Era alguém simples que deveria lavar os pés. Peguei uma bacia, peguei uma toalha, fui lavando o pé de um a um, ensinando uma lição de humildade, ensinando uma lição de servir, porque no reino de Deus não existe espaço para que as pessoas fiquem tentando brilhar. Sabe, isso é uma das coisas que eu vejo que, de repente, não só entre os discípulos, mas em nosso meio, no meio evangélico, enfim, as pessoas que dizem que servem a Deus, as pessoas têm muito no coração o desejo de serem reconhecidos, o desejo de brilhar. E uma das coisas que eu aprendi a respeito da palavra de Deus é que Deus nunca chamou ninguém para brilhar. Deus chama as pessoas para servir. Meu querido irmão, você que está me assistindo pelo YouTube, Deus não te chamou para brilhar. Deus não te chamou para você ser reconhecido no meio evangélico, para você ser reconhecido na igreja adventista, para você ser conhecido na sua comunidade. Meu querido amigo, meu querido irmão que está assistindo aqui pelo YouTube, pelo Facebook, Deus não te chamou para ser estrelinha. Deus nos chamou para servir. Deus nos chamou de repente para fazermos o trabalho que quase ninguém quer fazer. Porque talvez seja um trabalho de humilhação. E servir, é muito melhor ser servido e não servir. É muito melhor você receber o reconhecimento das pessoas do que você ser alguém esquecido, alguém que está no canto. Mas Deus não nos chamou para ser estrela. Deus não nos chamou para brilhar. Deus nos chamou para servir. E a decepção de Jesus foi essa. Tiago e João eram discípulos amados, eram discípulos que tinham muita proximidade com Jesus. Jesus chama João de um discípulo amado, inclusive, não é? E agora vem a mãe e com o consentimento de Tiago e de João, diz: olha, você precisa colocar os meus filhos como grandes no seu reino. O desejo de grandeza. Como a gente tem enraizado no nosso coração o desejo de grandeza, o desejo de sermos reconhecidos. E aí então, Jesus responde o seguinte: não sabeis o que pedis. Ou seja, você não tem mãe, Tiago, João, vocês não têm a mínima ideia do que vocês estão pedindo. O que no final das contas envolve o pedido de vocês? Claro, claro, é evidente que isso deveria estar claro na mente desses homens e dessa mulher, mas não estava. Porque Jesus Cristo estaria sendo entregue para a crucifixão. Momentos antes, ele estava falando isso aos discípulos. Olha, eu vou ser entregue, eu vou ser condenado à morte, eu vou ser crucificado. E aqueles que fossem discípulos que estivessem ao lado de Jesus Cristo e fossem ser identificados como discípulos de Jesus, provavelmente seriam crucificados juntos. Provavelmente seriam mortos. Eles não tinham noção do que eles estavam pedindo. Eles não sabiam, de fato, o que o pedido envolvia.
Ou os olhos desses homens e os olhos desta mãe estavam completamente cegos, porque simplesmente eles não estavam entendendo os propósitos, aqueles momentos finais ali dessa presença maravilhosa da pessoa de Cristo Jesus. Às vezes a gente pede algumas coisas a Deus, mas a gente não sabe o que está falando. Tinha um professor de teologia que ele dizia assim para mim, olha, para mim, para a classe, né, para todos os nossos amigos, ele dizia assim, olha, tome muito cuidado com aquilo que você pede a Deus. Tome muito cuidado. Porque Deus realmente pode te dar. Só que quais são as consequências daquilo que Deus vai te dar? Para você. Talvez abrir mão de muitas coisas. Abrir mão de coisas talvez que a gente ame ainda, de que o nosso coração, o nosso olhar ainda esteja nestas coisas. Abrir mão, quem sabe, da família, dos amigos. Abrir mão dos parentes que nos reprovam. Abrir mão, quem sabe, de um emprego onde eu ganharia mais para poder servir ao Senhor. Abrir mão, quem sabe, talvez da admiração de alguns amigos, porque você deixa de fazer determinadas coisas que chamam a atenção dessas pessoas. Muitas vezes nós pedimos coisas a Deus que nós não sabemos o que estamos pedindo. Nós não temos a menor ideia do que estamos pedindo. E aí ele completa o pensamento dizendo assim, olha, podeis vós beber o cálice que estou para beber e ser batizado com o batismo com que estou para ser batizado? E é interessante que a questão aqui do cálice e do batismo, ele tem um significado especial aqui, né? O cálice realmente é o símbolo do sofrimento, né? Do sofrimento de Jesus Cristo, quando ele diz assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. O que ele está querendo pedir ali? O que ele está falando? Pai, se possível, que esse sofrimento acabe. Eu não aguento mais esse sofrimento. É isso que ele está dizendo? Então, o primeiro ponto é o cálice ao sofrimento. A morte, o batismo é a morte, porque biblicamente o batismo é a morte para os pecados. Então, se o batismo é a morte para os pecados, então Jesus Cristo está se referindo à morte ali. Vocês não têm ideia do que vocês estão me pedindo. Porque isso envolve sofrimento e isso envolve provavelmente a sua própria morte. Uma pergunta que eu quero fazer aqui. Quem é que está aí ouvindo no Facebook e tem coragem de ir com Cristo Jesus até a morte? Quem é que está aí assistindo pelo YouTube e tem coragem de sofrer por Cristo Jesus? Sofrer os sofrimentos da fé, sofrer os sofrimentos de um servo. E a Bíblia até retrata o servo Jesus Cristo como um servo sofredor. Se nós somos servos de Cristo Jesus, nós também somos servos sofredores. E a pergunta é, eu estou ao lado de Cristo Jesus por conveniência? Porque me parece que no final das contas, esses discípulos, ao não entenderem os planos de Deus, talvez estivessem ali por conveniência. Muitas pessoas que se aproximaram de Jesus foi por conveniência. Porque alguma coisa de bom iriam receber. Porque algum pedido teriam atendidos, porque Jesus Cristo poderia retribuir em alguma coisa essas pessoas. Queridos, a nossa fé, ela não pode ser fé por conveniência. Eu não posso ter uma fé conveniente. Eu tenho que ter uma fé porque eu amo ao Senhor Jesus. Se eu amo ao Senhor Jesus, eu sou capaz de ir até as últimas consequências na minha fé. Se eu tenho uma fé conveniente, com os primeiros obstáculos, com as primeiras provas, as primeiras dificuldades, eu abandono Jesus. Eu deixo Jesus de lado porque eu não tenho, talvez eu não tenha a minha fé alicerçado
naquilo que realmente deve ser alicerçado. E o texto dá continuidade dizendo assim: responderam-lhe, podemos. E a gente às vezes acha que a gente está preparado, não é? Esses discípulos achavam que eles estavam preparados para ir a qualquer consequência com Jesus Cristo, mas não estavam. O fato é que quando Jesus Cristo foi preso, quando Jesus Cristo foi levado para o julgamento, os discípulos desapareceram, sumiram, desapareceram, todos com muito medo das consequências. Desapareceram. Isso prova de maneira muito verdadeira que eles não estavam preparados. Você sabe que muitas vezes a gente acha que está preparado, por exemplo, para as últimas perseguições desse mundo, para as últimas provações desse mundo, e dizemos no nosso coração assim: Senhor, eu estou preparado e eu não vou te deixar em hipótese nenhuma. Quando no nosso coração ainda ali é o que esses homens carregavam no coração. O desejo de serem reconhecidos, o desejo de serem admirados. Se eu e você nós compreendemos que temos coisas que carregamos no nosso coração, que são pecaminosos, eu e você precisamos pedir a Deus de uma maneira muito direta: Senhor, limpa o meu coração. Tira estas coisas da minha vida. Tira. Elimina, Senhor Deus, essas coisas da minha vida. Eu não posso permitir que o pecado me coloque oposição à minha fé. Me coloque em oposição à minha fé. Entende? A nossa fé não pode ser uma fé conveniente. A nossa fé não pode ser estruturada com o pecado habitando dentro do coração. A gente precisa pedir a Deus misericórdia. Que o Senhor renove a nossa fé. Que o Senhor limpe o nosso coração. E o verso 23 diz assim: disse-lhe Jesus, na verdade bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence concedê-lo. Esses lugares pertencem àqueles a quem meu Pai os preparou. Quando os 10 ouviram isso, ouviram o que, na verdade, a mãe de Tiago e João estava pedindo. Quando os 10 ouviram isso, se indignaram com os 2 irmãos. Eram 12 apóstolos, 12 discípulos, certo? 2 estavam fazendo esse pedido, os outros 10 estavam ouvindo. Queridos, é interessante que eles não ficaram indignados, porque essa indignação, a gente pode até pensar assim: claro que eles ficaram indignados, porque esses homens estavam fazendo pedidos absurdos de coisas horríveis. E estavam falando com Jesus Cristo ali, se colocando maiores do que eles, né? Era um desejo pecaminoso, e eles estavam reprovando o pecado de Tiago e João. Não. Eles não estavam reprovando o pecado de Tiago e João e da mãe desses 2 homens. Você sabe o que eles estavam reprovando? Eles entenderam que se Jesus Cristo colocasse Tiago e João como aqueles que sentariam à direita e à esquerda, e na verdade, Jesus Cristo disse que o Pai daria a resposta para isso. Não era função dele, era a função de Deus o Pai. Mas os outros 10 ficaram indignados, porque simplesmente eles entenderam que se aqueles 2 se assentassem do lado do trono, na mesa, do lado de Jesus Cristo, os outros 10 seriam inferiorizados. Os 2 teriam supremacia em relação aos outros 10. Em outras palavras, estavam com ciúmes. Com ciúmes de que Jesus Cristo pudesse, em algum aspecto, atender esse pedido. Eles não reprovavam o pecado. Eles reprovavam por se sentir menosprezados, por se sentir que talvez poderiam se tornar menores. E todos queriam ser grandes. Todos queriam ser grandes. Todos queriam ali ser admirados.
todos queriam ser vistos, lembrados. Agora veja o verso 25. Então Jesus, chamando-os a si, disse: Bem sabeis que os governadores dos gentios os dominam e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem de vós quiser ser o primeiro, seja o escravo. Tal como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. No final das contas, sabe qual é a grandeza que o Senhor Deus avalia no coração humano? É o desejo de servir. É o desejo de fazer a diferença na vida das pessoas. Esse ano eu completo 18 anos de ministério. Eu sei que ainda estou chegando, quem sabe, na metade do caminho. Um pouquinho mais da metade do caminho até terminar a minha jornada, não como pregador da palavra, porque eu creio que um pastor, ele é pregador da palavra, é testemunha de Jesus o resto da vida, mesmo que não seja obreiro o resto da vida, mesmo que não esteja no ministério, diretamente ligado ao ministério para o resto da vida. Mas sabe, eu fico pensando, estou chegando na metade do meu ministério. E eu já conheci pessoas de todo tipo que você possa imaginar. De todo tipo. Pessoas orgulhosas, pessoas que queriam aparecer, pessoas que queriam os melhores lugares na igreja, pessoas que, infelizmente, tinham no coração assim, tinham ou têm no coração o sentimento de grandeza, o sentimento de ser cacique dentro da igreja. Não é isso que Deus quer pra gente. Eu não quero fazer um julgamento dessas pessoas, mas, infelizmente, era isso que elas aparentavam. Era isso que queriam. Queridos, Deus nunca chamou ninguém na igreja para ficar brigando por função, para ficar brigando, quem sabe ali, por direitos dentro da igreja. Hoje parece que tudo é direito dentro da igreja, né? Eu tenho direito. Uma sociedade que só pensa nos direitos, mas não pensa nos deveres. Eu e você que estamos aqui hoje, ouvindo a palavra de Deus, queridos, vamos pedir a Deus que Deus limpe o nosso coração dessas coisas. Não é esse o caminho. Não é isso que Deus quer. Deus quer servos. E Deus nos chama a ser servos. Pessoas que façam muito, mas que não haja reconhecimento e que continuem felizes. Eu conheci também no meu ministério muitas pessoas especiais demais. Pessoas que trabalhavam em virtude do próximo, trabalhando sempre com um coração disposto a servir. Que coisa fantástica, que pessoas maravilhosas. É isso que Deus quer. Pessoas dispostas a servir. Pessoas dispostas a entregar a sua vida pela salvação de muitos. Pessoas esvaziadas do seu eu. Como é que Deus pode trabalhar no nosso coração de maneira completa se o nosso eu é mais forte do que a voz de Deus? O nosso eu, ele vai tomando conta do nosso coração. Não permita que isso aconteça com você. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Deixa Deus te tornar um servo. Eu quero ser um servo. E eu creio que você quer também. Se esse é o seu desejo, nesse momento, eu gostaria que você, para eu ter uma resposta aqui, de maneira visível aqui no Facebook e aqui também no YouTube, eu gostaria de pedir a você que sinalizasse que você quer ser servo. Quem sabe com um joinha, dizendo assim: pastor, eu quero ser servo. Aqui talvez não tenha como você colocar aqui, mas
Diga assim como a Maria Campelo, eu quero ser servo. Ser servo. Eu gostaria de ser servo. Coloque aqui no YouTube. Entende? Deixa Deus te tornar um servo. É isso que Ele quer. E que o Senhor nos abençoe para que realmente essa seja a realidade no nosso coração, hoje e sempre, todos os dias da nossa vida. O pessoal está se manifestando aqui. Que legal, que legal, que bênção, viu? Vamos continuar servindo a Deus. Sem reconhecimento, sem que talvez que a gente seja admirado por alguém, mas que a gente seja admirado por Jesus. Que Ele seja realmente a nossa grande, talvez, testemunha de que queremos ser pessoas diferentes. Queremos servir a Deus. Feche os seus olhos. Vamos orar nesse momento. Querido e grande Deus, o nosso eterno Pai, obrigado, Senhor, porque o Senhor não nos menospreza em virtude dos nossos pecados. Quantas coisas pecaminosas carregamos no nosso coração. Coisas que às vezes nos afasta dos propósitos reais daquilo que o Senhor deseja para a gente. Ó Pai, quantas decepções talvez o Senhor tenha de nós por ter um coração pecaminoso, por desejar coisas que talvez não fazem sentido no reino de Deus. Tira do nosso coração o orgulho. Tira do nosso coração o desejo de sermos admirados. Tira do nosso coração o desejo de supremacia. Tira do nosso coração o desejo de sempre termos a razão. Sempre queremos ter a razão em relação ao pensamento dos outros. Tira isso de nós, Senhor. E dá um coração de carne. Um coração de um servo servidor, de um servo sofredor, de alguém que realmente deseja servir a Deus acima de qualquer coisa. E que o Senhor nos dê uma semana abençoada, uma semana dirigida pelo poder do Espírito Santo. Ó Pai, conduza a nossa vida. No nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem, Deus abençoe a nossa vida. Na quarta-feira nós vamos ter um testemunho lindíssimo de alguém que foi salvo da morte, tá? A morte era certa para essa pessoa e ela vai estar conosco aqui contando a história dela. E como Deus a salvou da morte e como Deus fez assim um milagre na vida dela. Esses testemunhos, eles sempre nos dão uma respiração melhor, né? Nos fazem reavivar a nossa fé. Então não se esqueça, espero você também aí que está no YouTube, você que está aí também no Facebook, espero você na quarta-feira às 19h30, estaremos juntos. Um grande abraço a você, uma feliz semana, tá bom? Dá um abraço nas pessoas que estão pertinho de você, quer seja filho, marido, esposa, né, parente, e que tenhamos uma semana abençoada. Amém? Deus seja louvado.